Olá, minha gente. Estou aqui mais uma vez para falar sobre matemática. Hoje para falar sobre triângulo retângulo, que é um dos mais importantes assuntos da matemática como um todo, já que aparece não só na própria matemática, mas muito na física e pode ser aplicado em N outras situações. Quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente invariavelmente lembra do Teorema de Pitágoras. Mas antes de chegar até o Teorema de Pitágoras, é importante lembrar algumas outras coisas. Primeiro, num triângulo qualquer, aí não vale só para o retângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Evidentemente que para o triângulo retângulo isso também é verdade. Acontece que o triângulo é retângulo por ter um ângulo reto. E o ângulo reto é um ângulo que tem que medida? 90 graus. Além do ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo possui os outros dois ângulos que são menores do que 90. Claro, necessariamente, senão a soma 180 extrapolaria. Então pense assim, um triângulo é retângulo porque tem um ângulo reto e os outros dois ângulos são ângulos agudos, são ângulos menores do que 90 graus. Ok? Bem, além desses ângulos, pessoal, nós temos três lados, evidentemente. O triângulo, que pode ser chamado além de triângulo de trilátero, mas o nome consagrado pelo uso é triângulo, possui desses três lados, um deles que é o maior. Como é que se chama o maior lado de um triângulo retângulo? Hipotenusa. E, pessoal, o termo hipotenusa só se aplica a triângulo retângulo, ok? Não use o termo para outro triângulo porque não serve. E como é que se chamam os outros dois lados de um triângulo retângulo? Exatamente, são os catetos. Invariavelmente, certo? Então, um triângulo é retângulo porque possui um ângulo reto e os outros dois ângulos são agudos. Com relação aos lados, o maior deles é a hipotenusa e os outros dois são os catetos. Inclusive, é importante lembrar, pessoal, que a hipotenusa, ela sempre está oposta ao ângulo reto. Então, dê uma olhada nessa figurinha aí, veja só. Você tem o ângulo reto que eu vou usar a letra A, o A maiúsculo. Os outros dois eu vou usar as letras B e C. Aproveito para fazer o seguinte, oposto ao ângulo azão, lá na hipotenusa eu vou colocar Azinho, para representar o lado maior que a hipotenusa. E oposto ao ângulo Bzão eu vou colocar o lado Bzinho, oposto ao ângulo Czão eu vou colocar o lado Czinho. Tá certo? Eu falei do Teorema de Pitágoras, que é sem dúvida a coisa mais famosa e importante que tem. E o que disse o Pitágoras então, gente? Ele disse o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Meu Deus, quantas vezes um estudante não ouve isso ao longo de sua vida estudantil, certo? Então, se você pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras, que eu tenho certeza você, estudante, conhece muito bem, certo? O que mais nós temos? Num triângulo, pessoal, nós temos o que chamamos de razões trigonométricas. Vamos entrar um pouquinho na trigonometria. Quem são essas razões trigonométricas? Seno. O que é seno de um ângulo agudo? O seno de um ângulo agudo é a razão, é a divisão, entre o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então pensa no seguinte, vamos voltar naquele triângulo? Vamos pensar naquele triângulo. Imagine que você está olhando para o ângulo B, o Bzão. Você quer saber quanto vale o seno de Bzão. Então o seno de Bzão é igual ao cateto que está oposto ao Bzão. Quem é que está oposto ao Bzão? Bzinho. Dividido pela hipotenusa, que está representada pela letra A. Certo, gente? Agora, se vocês forem para o outro ângulo, para o Czão, o que você vai ter? Vamos lá. Seno do ângulo Czão é o cateto oposto ao Czão, que é o Czinho, dividido pela hipotenusa, que é o Azinho. Ok? Então, para você que vai procurar o seno de um ângulo, é importante que você saiba de que ângulo estamos falando, para você saber quem é o cateto oposto, certo? Do ângulo e quem é a hipotenusa. A hipotenusa é fácil de identificar, mas principalmente qual é o cateto que está oposto ao ângulo, tá certo? Além do seno, nós temos o quê? Nós temos o cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente, certo? Cateto adjacente, o que significa a palavra adjacente? Adjacente significa ao lado. Então o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, certo? Vizinho do ângulo, ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. E temos ainda a tangente. O que é tangente? Tangente é a razão, é a divisão sobre, de quem? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo, gente?
Então, combinando o Teorema de Pitágoras com as razões trigonométricas, nós resolvemos uma infinidade de exercícios de vestibular, de concursos e assim por diante, certo? E para isso nós vamos dar uma olhadinha num primeiro exercício, vamos lá? Considere que qualquer trajetória é feita em linha reta e com velocidade constante e igual a 10 metros por segundo. Duas rodovias H e R cruzam-se em um ponto A segundo um ângulo de 60 graus. Um ciclista parte do ponto A pela rodovia H e, após 1/3 de hora, atinge um ponto B, de onde é possível seguir para uma rodovia R, percorrendo o menor caminho, atingindo-a no ponto C. Para retornar ao ponto A de origem, pela rodovia R, a distância que o ciclista deve percorrer em quilômetros é... Meus amigos, vocês devem ter notado que pela narrativa do enunciado, o trajeto que percorreu ou que percorrerá o ciclista, ele forma um triângulo, não é verdade? Mas para isso nós temos que pensar numa coisa importante. Quando eu quero ir de um ponto até uma reta, qual é a menor distância possível entre um ponto e uma reta? A menor distância possível é perpendicular, é formando 90 graus, certo? Então, se eu vou de um ponto a uma reta, a menor distância é formando 90 graus. Vamos lá? Vamos em frente? Meus amigos, observem o desenho, então, da situação que o enunciado nos apresentou, ok? Nós temos as rodovias H e R e nós temos o ponto A, que é o ponto de encontro das mesmas. O ângulo de 60 graus é o ângulo formado entre as retas H e R, que são as rodovias. Eu saí do ponto A, ok? Estou indo para o ponto B. Imagine que é o trajeto do ciclista. Você tem ali uma medida que é 12. Você vai falar, de onde esse 12 quilômetros? Porque são 10 metros por segundo. Se você transformar metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6, você tem 36 quilômetros por hora. Como você tem 1/3 de hora, que foi o tempo que ele demorou, 1/3 de 36 são 12 quilômetros. Este é o valor entre A e B. Agora você vai de B para a rodovia R. Lembra? No menor caminho possível. Por isso forma 90 graus ali no ponto C. E para completar, eu vou de C para A e é essa a distância D que eu quero. Olha os cálculos. Cosseno de 60 igual a D sobre 12. Por que cosseno? Porque eu tenho o ângulo, eu tenho o Dzinho, que é o cateto vizinho, o cateto adjacente, e tenho a hipotenusa, que é 12. Cosseno de 60 graus é igual a meio. Meio igual a D sobre 12. Multiplicando cruzado a fração, você descobre que o D é igual a 6 quilômetros. Pessoal, como nós vimos, o triângulo retângulo resolveu esse nosso problema. Basta para isso ter uma boa interpretação do texto que você consegue resolver não só esse, mas qualquer outro.